Salve, salve galerinha, Léo Andrade aqui na área novamente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e vamos dar sequência à nossa série Conhecendo o Angular, partindo para o terceiro vídeo, onde vamos aprender como criar o nosso primeiro componente. É isso aí, pessoal, então vamos aprender aí como criar o primeiro componente dentro do Angular, usando o Angular CLI, tá? Então vamos criar esse primeiro componente, vamos ver como é que funciona, vamos ver como é que a gente coloca ele em outros lugares, tá? Então vai ser um vídeo bem interessante, curtinho, porém objetivo, tá bom? Peço desculpas aí pela minha voz, tô um pouco gripado, então a voz está um pouco anasalada, mais além do que ela já é, né? Então peço desculpas aí, tanto aqui como no vídeo prático aí, você vai sentir a voz um pouco diferente, tá bom? Pessoal, antes de seguir com o vídeo, não deixe de dar seu like, inscrever-se no canal, compartilhar aí com os seus amigos, tá bom? Então vamos lá para o nosso Visual Studio Code, vamos embora? Bom, primeira coisa que nós precisamos fazer, abrir o Visual Studio Code, tá? Eu abri aqui no caso o projeto que nós criamos no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista ao vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima o balãozinho, tá? Para que você possa ter o link, ok? E aí vamos direto ao ponto. Então, o que eu preciso fazer aqui? O que eu quero fazer aqui? Eu quero criar um novo componente, né? Então, para isso, eu vou utilizar um comando do Angular CLI, o Angular CLI, que popularmente eu chamo de CLI, que é mais fácil, que é o seguinte, é isso aqui, ó, ng generate component. E na sequência o nome do componente que você quer dar, tá? Então eu posso escrever qualquer nome aqui na sequência. Eu vou colocar assim, primeiro componente, tá? Só para ficar bem claro o nome aí para que a gente possa entender, tá bem? Então, digitando isso, é só apertar o Enter e aí o Angular CLI ele vai criar para a gente aí os arquivos, tá? Ó, então ele está falando que criou, atualizou o app module. Tá? Então vamos lá, vamos identificar onde é que ele criou. Então aqui ó, na pasta CRC, tá, ó, se eu abrir aqui, ó, dentro da pasta app, ele criou uma pasta chamada primeiro componente, que é o nome que nós demos aqui, ó, tá? O nome do componente que nós demos, e aí dentro dele ele criou a estrutura dos elementos, né, que compõem esse componente, tá? E ele também falou que atualizou o app model. Vamos olhar o app model aqui, ó. Ele atualizou, vamos identificar. Ele colocou aqui, ó. Então ele declarou o meu componente aqui no módulo para que eu possa utilizar esse componente, né? Para que esse componente possa ser carregado pelo módulo, ok? Então sempre que eu criar um componente, eu tenho que declarar ele no módulo para que esse componente possa ser utilizado. E aí vamos identificar aqui, ó. Vamos fazer uma análise do que ele criou aqui, ó. Dentro da pasta primeiro componente, ele criou 4 arquivos, tá? Ele criou um arquivo de CSS, tá vendo? Ao final aqui, ó, .css, no qual eu posso colocar estilos para esse componente. Ele criou um arquivo HTML, tá? Onde ele colocou um texto aí falando que o primeiro componente está funcionando, né? Tá trabalhando. Ele criou um arquivo spec, que é um arquivo de teste unitário, tá? E ele criou o arquivo TypeScript. E é nesse arquivo aqui que a gente consegue perceber qual é o seletor do nosso componente. O que é o seletor? É o cara que vai identificar o nosso componente no HTML. Vai ficar mais claro agora que nesse momento que eu vou mostrar para vocês. Ó. Então eu vou vir aqui ó, no componente principal, App Component, né, que é o componente principal, no qual tem aquele... Eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó. No qual tem aquele HTML que ele trouxe por padrão quando nós construímos o projeto, tá? Que é esse cara aqui, né? Este HTML. O que eu vou fazer? Eu vou remover aqui, ó, tá? Ok? E o que eu vou fazer? Eu vou trazer este componente aqui para que ele possa ser exibido dentro deste componente aqui. Porque a ideia de componente é justamente essa, que eu possa transportar os componentes e colocar dentro de outros componentes. Por isso que facilita a vida aí do desenvolvimento, porque eu crio pequenos componentes e utilizo eles de forma separadas, né? Como é que eu faço para colocar o componente aqui dentro? Eu vou voltar aqui no TypeScript para pegar o nome do seletor. Ó. O nome do seletor é esse aqui. Eu vou copiar ele para ficar mais fácil, tá? Então é app-primeiro-componente. E aqui no HTML do componente principal, eu vou
abrir aqui como se fosse uma tag HTML, ó, usando aquele nome, tá? O nome do seletor. E é só isso. Dessa forma, eu chamo este componente para aparecer aqui no meu arquivo HTML. Eu vou até colocar aqui em cima, ó, um H1, por exemplo, e vou escrever assim, página de teste, só para ficar mais claro aí a visualização. Então, beleza. Então, eu posso colocar qualquer tipo de HTML aqui e adicionar o componente, que é esse carinha aqui, ó, foi criado por nós. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou dar um ng serve --open, que é para abrir o browser, né? Ok, ó lá, ele startou o nosso componente, nossa aplicação, melhor dizendo. E aí ele já trouxe aqui, ó, o H1 e o primeiro componente já renderizado, né? E aí isso que é legal do Angular, né? Porque eu consigo trabalhar com componentes separados. Então, por exemplo, na página component aqui, que vamos chamar de página principal, eu só tenho uma tagzinha aqui. Tá? E se repara que ele trouxe esse texto. E onde é que está esse texto se eu só tenho a tag? Está naquele HTML lá. Ó. Então, se eu vir nesse HTML aqui e fazer qualquer tipo de alteração, né? Eu vou vir aqui e vamos alterar aqui. Eu vou colocar uma div, ok? Dentro dessa div, eu vou colocar um H3 e vou escrever esse é meu primeiro componente, tá? Vou colocar um parágrafo e vou escrever que legal. Então, nesse momento, eu acrescentei HTML ao componente. Quando eu salvar, ó, lá no componente principal, né, que só tem onde eu só chamo o meu componente, ele já vai renderizar todo aquele conteúdo. Tá vendo? Eu vou fazer uma coisa aqui para ficar um pouco ainda mais claro. Ó. Vou vir na página de CSS aqui do componente. Vou criar uma classe aqui. Uma classe BG, vai. Ok? E vou colocar aqui um background, no qual eu vou colocar vou colocar uma cor de fundo aqui, tá? Então, vou colocar uma cor de fundo cinza aqui, só para ficar mais claro. Então, eu criei uma classe CSS e no HTML aqui, na div, eu vou declarar nessa div aqui, ó, que ele vai usar a classe BG. Então, nesse momento, essa div vai ficar com um background cinza. E aí a gente consegue perceber, ó, eu quis colocar isso justamente para a gente poder notar, tá? Então, ó, onde está esse cinza aqui é o componente que nós acabamos de criar, só que onde está em branco é o componente principal, né? Então, a página de teste, aqui onde está escrito esse título grande, é o componente app, né? Que é carregado no módulo aqui como bootstrap, ou seja, é ele que vai ser exibido. Só que dentro dele eu chamo o primeiro componente que foi criado por nós. E eu posso ter outros aqui, né? Então, conforme eu for criando outros componentes, eu vou acrescentando aqui. Então, eu posso ter um componente com N componentes dentro. E dessa forma, eu começo a componentizar toda a minha aplicação. Tá? E começo a separar isso e tornar fácil a manutenção e implementação de um monte de coisas daqui para frente. Tá ok? Então é isso, pessoal. Aprendemos aí como criar o nosso primeiro componente Angular e com isso a gente já consegue começar a fazer muita coisa aí. É muito importante que você saiba um pouco de HTML, então se você não souber HTML, dá uma pesquisada. Se você não souber HTML e quiser que eu ensine um pouco sobre HTML, eu posso criar uma série sobre HTML básico, mas isso se os feedbacks forem para isso, tá? Porque tem muita coisa na internet aí. Ok? Pessoal, quero agradecer mais uma vez por ter assistido até aqui. Não deixe de dar seu like, inscrever-se no canal, compartilhar com os seus coleguinhas. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!